Durante décadas, pesquisadores, marinheiros e familiares perguntaram a mesma coisa. Como uma das embarcações mais poderosas já construídas no interior dos Estados Unidos pôde simplesmente desaparecer, sem um pedido de socorro, sem sobreviventes, sem vestígios flutuando além de destroços quebrados pelo frio? O nome dela era SS Edmund Fitzgerald, mas para quem viveu sua era de glória, ela era apenas The Fitz, o orgulho americano, o gigante das águas doces. Por quase 2 décadas, seu som de sirene ecoou pelos grandes lagos como o rugido de um império industrial que acreditava ser invencível. Mas em uma noite de novembro de 1975, esse rugido virou sussurro, e o sussurro, silêncio absoluto. E agora, depois de 50 anos de teorias e lendas, um novo mergulho tecnológico com drones e scanners de inteligência artificial promete mudar tudo o que sabíamos sobre o naufrágio. As imagens revelam não apenas a verdadeira causa da tragédia, mas um erro de design mortal escondido sob camadas de aço, um erro que transformou o navio em uma armadilha para os próprios homens que o construíram. Mas para entender o que foi descoberto, precisamos voltar ao começo, a época em que o país construía titãs de ferro com o mesmo orgulho com que erguia arranha-céus. No fim da década de 1950, os Estados Unidos viviam uma corrida silenciosa. Enquanto o mundo olhava para o espaço, os grandes lagos do norte viravam palco de outra disputa. Quem dominaria o transporte de minério, a espinha dorsal do Império Industrial Americano. Foi nesse contexto que nasceu o Edmund Fitzgerald, lançado em 1958 com pompa de espetáculo nacional. Com 729 pés de comprimento, o equivalente a 2 campos de futebol e meio, e 13 mil toneladas de aço puro, ela era o maior navio de carga de água doce do planeta. Os jornais chamavam de a Rainha dos Lagos. Seus construtores, de invencível. E para os marinheiros, era mais do que uma embarcação, era um lar, uma entidade viva. O capitão Ernest M.C. Sorley, um veterano com 4 décadas de experiência, descrevia o navio com um tipo de reverência que raramente se ouve de um homem do mar. Ele dizia que a Fitz respirava, que o som de suas caldeiras e o balanço suave do casco eram como um coração de aço pulsando sob seus pés. E talvez fosse isso mesmo, uma máquina que, aos olhos de quem a comandava, parecia indestrutível. Durante 17 anos, o Fitzgerald cortou as águas entre Minnesota e Detroit carregando milhares de toneladas de minério de ferro, o material que alimentava as fornalhas das fábricas que moldavam o país. E fazia isso com uma velocidade e eficiência que pareciam desafiar o próprio lago. Mas havia algo que nem o capitão, nem seus construtores, ousavam ignorar: o lago superior não perdoava a soberba. Lá, quando o outono se aproximava, o ar começava a mudar. Os marinheiros tinham um nome para isso: a Bruxa de Novembro, uma série de tempestades repentinas que pareciam nascidas de um capricho sobrenatural. Raios, ventos que passavam de 130 km por hora e ondas de 10 metros. Quem enfrentava essas águas em novembro não estava apenas transportando carga, estava desafiando o destino. Mesmo assim, M.C. Sorley não recuava. Na manhã de 9 de novembro de 1975, o capitão e seus 28 tripulantes zarparam de Superior, Wisconsin, carregando mais de 26 mil toneladas de minério em direção a Detroit. A previsão falava em ventos fortes e neve, mas isso nunca fora motivo para adiar uma viagem. Outros navios seguiriam junto, inclusive o Arthur M. Anderson, que acompanharia a Fitz à distância, como se um pressentimento inconsciente dissesse que essa travessia não seria como as outras. A primeira metade do trajeto correu dentro do esperado. Os ventos aumentavam, mas nada fora do comum para os veteranos do lago. O problema começou quando a pressão barométrica despencou abruptamente e o céu, antes cinzento, se fechou em um tom quase negro. O radar da Fitz falhou. O rádio começou a apresentar ruídos. E o primeiro jato de água congelada atingiu o convés, anunciando que a bruxa estava acordada. Mesmo sob o caos, o capitão M.C. Sorley manteve a calma. Às 3h30 da tarde, comunicou ao Anderson que o navio estava com uma leve inclinação e havia perdido algumas tampas de ventilação e um parapeito. Nada que soasse alarmante para um homem que havia atravessado dezenas de tempestades. Ele garantiu que as bombas de drenagem estavam funcionando e pediu apenas que o outro navio seguisse rastreando a Fitz, já que o radar estava cego. Mas a tempestade não tinha intenção de parar. Com o passar das horas, as ondas começaram a atingir alturas absurdas, algumas tão grandes que desapareciam do campo de visão antes de quebrar. E no meio desse inferno líquido, a Fitz desapareceu do radar. Sem um pedido de socorro. Sem um único sinal luminoso. O último registro de voz do capitão veio às 7h10 da noite. Quando perguntado sobre a situação, respondeu com serenidade: "We are holding our own."
Estamos resistindo. Poucos minutos depois, o ponto luminoso representando a embarcação sumiu da tela do Anderson. E nunca mais foi visto. O que o lago devolveu nas horas seguintes foram apenas fragmentos, botes destruídos, pedaços de madeira e o eco distante de uma tragédia que ninguém conseguia compreender. Quando os destroços foram localizados, dias depois, as primeiras imagens chocaram os especialistas. O casco do Fitzgerald estava partido em 2 seções gigantescas, separadas por mais de 150 metros no fundo do lago. Não havia indícios de incêndio, colisão ou explosão. Tudo apontava para uma ruptura estrutural súbita, algo que, teoricamente, não deveria ter acontecido com um navio daquele porte. A investigação oficial sugeriu que o navio pode ter sido vítima de um fenômeno raro conhecido como Rogue Wave, uma onda rebelde capaz de surgir sem aviso, combinando o impacto de múltiplas ondas convergentes. Essa força poderia ter atingido o convés com potência suficiente para destruir as escotilhas e inundar o porão em questão de segundos. Mas essa hipótese, embora plausível, não era unânime. Outros especialistas apontavam para falhas técnicas encobertas. O Fitzgerald navegava há anos com problemas estruturais registrados em relatórios internos. Havia relatos de soldas frágeis, placas corroídas e escotilhas que já não selavam completamente sob alta pressão. Nenhuma dessas falhas era suficiente, isoladamente, para afundar um gigante de 13.000 toneladas, mas, combinadas, poderiam transformar um temporal em sentença. E há ainda um detalhe que sempre inquietou os que estudam o caso. O capitão M.C. Sorley, pouco antes de zarpar, havia dito a colegas no porto que aquela seria sua última viagem antes da aposentadoria. Uma coincidência comum para marinheiros veteranos, mas, para muitos, um presságio que se tornou um sussurro trágico no folclore marítimo. Os registros mostram que, durante a tempestade, o Fitzgerald perdeu progressivamente seus instrumentos de navegação. O radar principal falhou, e a visibilidade era praticamente zero. Sem pontos de referência e cercado por ondas que se erguiam como muralhas, M.C. Sorley e sua tripulação de 29 homens navegaram às cegas, tentando se manter próximos do Arthur M. Anderson. Mas quando Anderson relatou ter visto Fitzgerald desaparecer do radar, era tarde demais. As autópsias não foram possíveis, os corpos jamais foram recuperados. A profundidade do lago, a temperatura e as correntes tornaram a recuperação inviável. Tudo o que restou foram fragmentos do casco e o registro congelado de uma tragédia sem testemunhas. O relatório final da Guarda Costeira dos Estados Unidos apontou a causa provável como infiltração de água devido à falha das escotilhas. Já os marinheiros que conheciam M.C. Sorley acreditavam em outra coisa, que o navio havia sofrido um golpe direto de uma onda de proporções quase míticas, a chamada Three Sisters, um trio de ondas gigantes que, segundo lendas locais, aparece apenas nas tempestades mais brutais do Lago Superior. E foi justamente nessa fronteira entre o técnico e o inexplicável que a história do Edmund Fitzgerald se transformou em algo maior. Porque o lago, conhecido por seus naufrágios, sempre carregou uma reputação quase espiritual. Os nativos ogibos o chamavam de Gishigami, o grande mar, guardião e juiz dos que ousavam desafiá-lo. E naquela noite, parece que ele decidiu cobrar o preço. Anos depois, mergulhadores equipados com câmeras de alta pressão exploraram os destroços. As imagens mostravam o navio quase intacto, o que surpreendeu os engenheiros. A parte dianteira estava cravada no fundo, a popa virada de cabeça para baixo. Entre os destroços, um detalhe perturbador: o sino do navio, ainda preso à estrutura, intocado pelo tempo. Ele seria resgatado apenas décadas depois, em uma operação solene, e tocado uma última vez em memória dos 29 tripulantes desaparecidos. Mas, entre engenheiros navais, um debate persiste até hoje, porque há algo que não se encaixa. As forças envolvidas na ruptura do casco excederiam em muito o que as simulações indicam para aquele tipo de tempestade. Isso alimentou a teoria de que o Fitzgerald pode ter sofrido uma falha catastrófica interna, talvez na estrutura de carga ou nas válvulas de lastro, que o fez inclinar bruscamente, perder estabilidade e ser engolido antes que qualquer pedido de socorro pudesse ser emitido. Há ainda os que acreditam em uma falha humana, a possibilidade de o navio ter se desviado demais da rota segura, adentrando águas rasas que teriam rompido fundo antes mesmo da tempestade atingir seu ápice. Essa hipótese, embora controversa, explicaria por que o capitão, experiente e cauteloso, parecia mais preocupado do que o normal nas mensagens finais. Em cada versão, há algo em comum: o peso do desconhecido. Um navio considerado invencível, desaparecendo em minutos, diante de testemunhas incapazes de ajudá-lo. Um gigante que, mesmo afundado,
continua gerando perguntas que a ciência ainda não consegue responder completamente. E talvez seja isso que torna o caso do Edmund Fitzgerald tão inquietante. Ele não é apenas uma tragédia marítima, é o limite entre o controle humano e a força bruta da natureza, entre a engenharia e o mistério. O som do sino recuperado é hoje tocado apenas em cerimônias memoriais, uma vez por ano, no dia 10 de novembro. Cada toque representa um tripulante. E quando o som se espalha pelas águas do lago superior, há quem diga que o vento muda, como se o próprio lago ouvisse e respondesse. Depois do naufrágio do Edmund Fitzgerald, o silêncio que se seguiu foi quase tão profundo quanto o próprio lago superior. Nenhum sobrevivente. Nenhum corpo recuperado. Apenas um rastro de perguntas e uma nação perplexa diante de um desaparecimento tão repentino que parecia impossível. Nos meses seguintes, o caso se transformou em uma ferida aberta na Marinha Mercante Americana. A Guarda Costeira conduziu uma das investigações mais extensas de sua história, revirando cada relatório de manutenção, cada comunicação de rádio, cada testemunho das embarcações próximas. Mas quanto mais se escavava, mais o mistério se aprofundava. Os engenheiros apontaram o dedo para as escotilhas de carga, afirmando que muitas delas estavam em más condições e não suportariam a pressão das ondas. As empresas de navegação, por sua vez, defenderam que o navio havia sido vítima de uma tempestade atípica, uma conjunção de fatores tão raros que beiravam o imprevisível. E os marinheiros, aqueles que conheciam o comportamento do lago, preferiram uma explicação menos técnica. O superior havia levado de volta o que era dele. Com o tempo, o nome Edmund Fitzgerald deixou de ser apenas o de um navio e se tornou sinônimo de respeito e de advertência. As regras de segurança marítima nos grandes lagos mudaram drasticamente. Após 1975, todos os cargueiros passaram a ser obrigados a ter sistemas de monitoramento meteorológico mais precisos, comunicação redundante e inspeções de casco muito mais rigorosas. O naufrágio transformou protocolos, reescreveu manuais e deixou uma cicatriz permanente na cultura naval americana. Mas, por mais que a técnica tentasse corrigir o erro, a verdade emocional da tragédia continuava sem reparo. As famílias dos 29 tripulantes nunca aceitaram por completo as conclusões oficiais. Algumas acreditam que houve negligência corporativa, uma corrida por prazos e lucros que ignorou os alertas do clima e as condições do navio. Outras, mais silenciosas, dizem apenas que o Fitzgerald cumpriu o destino que o lago impôs. O fato é que nenhum deles teve um enterro tradicional. Nenhuma lápide, nenhum corpo para velar. O lago superior tornou-se o cemitério invisível daqueles homens e, de certa forma, um santuário. Em 1995, uma expedição de mergulho em águas profundas trouxe à tona algo que reacendeu o debate. As câmeras mostraram que o convés de carga estava surpreendentemente intacto, e algumas das escotilhas, antes apontadas como falhas, pareciam seladas. Essa descoberta colocou em dúvida a principal teoria da Guarda Costeira, reabrindo discussões que, 2 décadas depois, pareciam encerradas. Seria possível que o Fitzgerald tivesse afundado por outra causa, talvez uma falha estrutural súbita no centro do casco, causada pela combinação de vibrações, sobrecarga e pressão interna. Nenhum relatório posterior conseguiu provar ou refutar essa hipótese. O que se sabe é que o lago não devolve nada facilmente. O Fitzgerald repousa a mais de 160 metros de profundidade, cercado por correntes frias e escuras, onde até os sons parecem se perder. É um ambiente onde o tempo desacelera, e onde a história permanece suspensa, como se aguardasse uma resposta que talvez nunca venha. Décadas depois, o caso ainda inspira canções, documentários, investigações independentes e teorias que se multiplicam nas comunidades de navegadores e entusiastas. Alguns acreditam que o navio partiu ao meio após sofrer um impacto súbito no fundo raso. Outros sustentam que uma sequência de ondas convergentes, um evento meteorológico extremo, foi o verdadeiro responsável. E há os que afirmam que o próprio formato do lago superior, com suas correntes internas e padrões de pressão únicos, pode ter criado uma armadilha hidrodinâmica perfeita, capaz de engolir uma embarcação inteira em segundos. O que ninguém contesta é o simbolismo. O Fitzgerald representa o limite da confiança humana na tecnologia. Era o navio mais moderno de sua época, e ainda assim, em poucas horas, tornou-se um monumento à fragilidade. Um lembrete de que, por mais que se compreenda o mar, ou um lago tão vasto quanto um oceano, ele sempre guarda algo que não pode ser medido nem previsto. Em 1995, durante a expedição que recuperou o sino do navio, uma decisão foi tomada. O sino seria substituído por uma réplica, e o original levado à superfície para servir de memorial permanente. Na cerimônia, quando o sino verdadeiro emergiu das águas pela primeira vez em 20 anos,
Muitos dos familiares estavam presentes. Alguns choraram em silêncio, outros olharam para o horizonte, como se tentassem ver o que restava do navio lá embaixo. Quando o sino foi tocado, uma vez para cada tripulante perdido, o som ecoou como um lamento metálico, um lembrete de que a tragédia não era apenas uma história de engenharia ou de tempestade, mas uma história de homens que acreditaram estar seguros até o último instante. Hoje, o sino repousa no Great Lake Shipwreck Museum, onde o toque anual de 29 badaladas ainda reverbera sobre as águas. E a cada novembro, quando os ventos voltam a soprar com a mesma força, marinheiros veteranos afirmam ouvir algo vindo do lago, um som grave, distante, que se mistura ao barulho das ondas. Alguns dizem ser apenas o eco das correntes. Outros acreditam que é o próprio Fitzgerald, lembrando a todos que o lago nunca esquece. Porque, no fundo, o mistério do SS Edmund Fitzgerald não é apenas sobre o que aconteceu, mas sobre por que ainda precisamos entender. Porque, mesmo com toda a tecnologia moderna, ainda buscamos explicações para o inexplicável. E talvez seja isso que o Lago Superior tenta nos dizer em cada rajada de vento, que há forças que não se deixam traduzir em relatórios técnicos, que existem fronteiras entre a ciência e o silêncio que nenhum mergulho é capaz de atravessar. O Edmund Fitzgerald afundou em 10 de novembro de 1975. Mas sua história continua à tona, não como tragédia, e sim como advertência. Um lembrete de que, no confronto entre o homem e a natureza, a vitória nunca é definitiva.